Você quer morar na Espanha sem precisar trabalhar no país? O visto de residência não lucrativa pode ser a melhor opção para você. Fica comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Eu sou Camila, especialista em imigração na Espanha Fácil. Eu vou comentar de uma forma geral as perguntas que geram maiores dúvidas para poder esclarecer um pouco para vocês como é a tramitação desse visto, quais os principais requisitos, onde se solicita. Espero que seja de ajuda. O que é, esse visto? Pois como o próprio nome diz, é um visto de residência, ou seja, ele permite residir em território espanhol sem a necessidade de precisar trabalhar. Quem pode solicitar esse visto? Pois pode ser solicitado por aposentados, por empresários, por pessoas que possuem e vivem de renda passivas. Quais os requisitos financeiros para solicitar esse visto? O visto de residência não lucrativa, o que o governo espanhol exige é 400% do IPREM. O que é o IPREM? É o Indicador Público de Renda de Efeitos Múltiplos. O IPREM ele tem um valor de 600 euros. Como nós estamos falando que o governo espanhol exige a comprovação de 400% do IPREM, estamos falando de um valor mínimo mensal de 2.400 euros. Esse visto ele é válido para um ano, então o valor que precisa ser comprovado é o valor anual. Então temos que multiplicar 2.400 por 12 meses. Estamos falando de 28.800 euros. Então, para você poder solicitar o visto de residência não lucrativa, você precisa demonstrar um valor mínimo de 28.800 euros, que ao câmbio de reais estaríamos falando de aproximadamente 181.500 reais, tá certo? É preciso comprovar uma renda fixa? Depende do caso de cada solicitante. Por exemplo, se o aposentado, se ele recebe mais de 2.400 euros ao mês, se comprovaria esse valor mensal. No caso de empresários, investidores, no caso de outro coletivo, tem que se comprovar o valor total anual. Por isso que nós, indicamos que o valor aproximado em reais seria de R$ 181.500. Então, a pessoa precisa ter todo esse valor economizado para, sim, mostrar ao governo espanhol que tem condições de residir em território espanhol sem necessidade de trabalhar. Uma pergunta que fazem muito: esse visto pode trabalhar? Vai me permitir trabalhar na Espanha? Não, com esse visto você não pode trabalhar na Espanha. Tanto que, uma vez que em território espanhol é emitido a TIE, que é a tarjeta de identidade do estrangeiro, no próprio documento vem indicando que não autoriza a trabalhar. Qual é a validade desse visto? Esse visto, ele é válido por um ano. Então, a pessoa entra em território espanhol e vai residir na Espanha durante um ano. Mas é possível renová-lo em território espanhol. A primeira solicitação, ela é feita no consulado da Espanha, no país de residência ou origem. Se você está no Brasil, você precisa comparecer presencialmente, pessoalmente no consulado da Espanha no Brasil para fazer a sua solicitação. E o consulado que te corresponde depende do seu endereço. Lembrando que no Brasil nós temos o consulado de Salvador, Bahia, o consulado de São Paulo, o consulado do Rio de Janeiro, a embaixada em Brasília e o consulado de Porto Alegre. Então, depende sempre da jurisdição do seu endereço. Então, essa solicitação inicial ela é feita no consulado e depois, uma vez já em território espanhol, 60 dias antes do vencimento do seu documento, da sua autorização de residência em território espanhol, pode ser renovado o seu visto, a sua autorização. E, sendo concedido, você vai ter uma autorização para mais 2 anos em território espanhol, para continuar residindo em território espanhol. Então, juntando esse primeiro ano inicial e mais um ano da renovação, ou seja, com 2 anos de residência legal e continuada na Espanha, você vai poder solicitar também a sua nacionalidade espanhola. Com apenas 2 anos de residência legal e continuada, já se abrem novas possibilidades e novos caminhos. Essas são, algumas das perguntas que nós costumamos responder, nós costumamos receber. Espero ter ajudado
hoje. Se você tiver mais dúvidas ou alguma das suas questões, das suas dúvidas não tenha sido respondida, por favor, comenta embaixo desse vídeo que nós estaremos respondendo numa próxima conversa. E se você tem interesse em solicitar o visto de residência não lucrativa, entre em contato conosco. A Espanha Fácil está apta para ajudá-los nessa solicitação. Será um prazer.